Olá, tudo bem? Professor Almir Serpa aqui de volta para a videoaula para você do sexto ano. Vamos acompanhar? Presta bem atenção, tá? O assunto de hoje será sobre fração, parte todo. Só que essas expressões podem ser utilizadas outras para substituí-las, fica ligado. Mas o foco é parte todo. Antes de a gente começar a nossa videoaula, tenho que apresentar a nossa equipe. Estamos com Magna. Muita gente boa tá com a gente hoje, é claro, Ellen, você não tá visualizando, mas nossa parceiraça, tá bom? Vamos lá, Ellen, mostrar para eles nosso slide, aula número 39. Segue comigo agora que eu vou falar sobre a história da matemática, um pouquinho, né? Como eu sempre faço, a revisão sobre fração, parte todo. E as primeiras notícias sobre o uso de fração vêm lá do Egito, as terras que margeavam o Rio Nilo entre os grupos familiares que em trocas de pagamentos e tributos faziam uso da terra para plantações. Claro que eu não vou conseguir te mostrar a imagem como era naquela época. Era assim, ó. Na atualidade está assim, né? Então, ó, hoje o Rio Nilo está aí, ó, margeando pessoas com poder aquisitivo muito maior, mas naquela época se plantava nessas terras aí, tá bom? E aí os esticadores de cordas, os funcionários do faraó passavam aí margeando o rio Nilo, medindo as terras de quem plantava para poder cobrar os tributos. E é claro, normalmente nunca dava exato a medida, então eles começaram a usar a fração nesse sentido, tá bom? Vem comigo, ó. Isso aí é a parte da revisão, que a gente já viu, e aí também é outra revisão, tá? Como o rio Nilo sofreu inundações periódicas, as terras eram inundadas de vez em quando, então precisavam ser remarcadas para saber exatamente quanto que você ia pagar lá ao faraó, ok? Os egípcios conheciam as frações de numerador 1 e essa era a forma mais comum que eles utilizavam. Vou te mostrar como era, ó. O desenho de um pão dividido em 3 partes. Então ele desenhava o pão com 3 riscos, ou seja, era equivalente a cada parte do pão 1/3, tranquilo? A soma das 3 partes formava o todo, que era 3/3, o inteiro. Então, se eu dividisse o pão em 10 partes iguais, que é essa figura aí, ó, da ferradura ou osso do calcanhar, como era conhecida, era 1/10, tá bom? Vem comigo então, que já saindo da segunda revisão, nós vamos observar os símbolos e os principais símbolos utilizados pelos egípcios, tá bom? O número dos egípcios tinha base 10, ou seja, de 1 variando para 10, 100, sempre múltiplos de 10, tá vendo? A flor de lótus, 1000, o dedo indicador, 10.000, o sapo, 100.000, e é claro o faraó com 10 elevado a 6, com 1 milhão aí para vocês, tá? Então se eu quisesse representar uma fração 1/20 avos, era o pão, né, o desenho do pão com 2 ferraduras ou 2 ossos de calcanhar, fechou? Então se liga aí que era utilizado esse símbolo. Todos eles eram utilizados para fazer, por exemplo, uma receita caseira. Então a gente encontra muito isso nas pedras, né? Nas regiões que eles fincavam lá esses símbolos, tá bom? Então mais uma revisão. Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Você vai apontar a câmera do teu celular para esse QR Code que está aí na tua telinha, esse quadradinho preto e branco. Você vai baixar informações muito interessantes sobre fração, principalmente parte todo. Não esquece que não tem só fração parte todo não, tá? Existe numerador e denominador, é o nome dado para o numerador, ok? Existe minuendo e subtraindo e utiliza essas expressões porque pode cair na tua provinha ou no texto lá que você está lendo. Vem comigo agora que eu vou falar sobre o conceito de fração. As medidas fracionárias, elas são números naturais, tá? E não são os números naturais, elas são exemplo de números racionais. Que números são esses? Os naturais vocês já conhecem. Você vai pular aí o número inteiro, que não vai estudar esse ano sobre isso, só no próximo ano, no 7º, mas vai falar sobre os números racionais. Quais são os números racionais? Esse que a gente diz que é A sobre B, em que B é diferente de zero. Então A seria a parte, B é o todo, tá bom? Não esquece, B tem que ser diferente de zero. Tá bom? Mais uma revisão feita, porque isso é comum. E também não esquece que no lugar da parte pode ser numerador ou minuendo. Pode-se usar as 3 expressões.
No lugar do B, pode ser, além do todo, claro, né, eu vou ter o denominador e o subtraindo, tá bom? Vem comigo agora que eu vou te falar um pouquinho sobre divisão. Ao ato de dividir, ela vai estar subdividida em várias outras categorias. Por exemplo, quando você divide, você pode estar fazendo uma partilha. Vou explicar o que é cada uma delas, tá bom? Cada uma dessas aí você vai ficar sabendo. Ao dividir, você pode estar fazendo uma taxa. Ao dividir, você pode estar fazendo uma medida. E ao dividir, você pode estar calculando a razão. Ou ao dividir, você pode estar calculando, fazendo uma comparação entre os dois números, tá bom? Mais uma revisão posta para vocês aí. Vamos começar com a partilha. O que é a partilha? Na partilha, se eu tenho 12 doces para serem divididos para 4 pessoas, eu vou ter unidades diferentes, tá? Doces por pessoas. Se liga aí, na partilha eu tenho doces por pessoa. A unidade é diferente, não pode ser a mesma, tá bom? Então, o resultado vai ser 3 doces por pessoa. Ficou claro? Deu para entender? Então, na partilha, acontece quando dividimos duas grandezas e tipos diferentes. Doces são diferentes de pessoas. Aí você pode usar qualquer exemplo para isso, tá bom? Mas aí a gente usou doces por pessoa numa festa de aniversário, por exemplo. Você pode verificar quantos copos de refrigerantes para cada pessoa que vai estar na festa. Então, refrigerantes por pessoa. Tranquilo? Então, vamos lá agora para a taxa. Se eu pego o mesmo exemplo anterior, 12 dividido por 4, mas não são 12 doces por pessoas, são números normais, então eu tenho uma taxa. E a taxa vai ser o resultado da divisão de 12 por 4. 12 reais dividido em 4 partes iguais, eu vou ter 3 reais para as 4 partes divididas. Isso é a taxa, tá bom? A taxa é o resultado da divisão entre as grandezas. Tá tranquilo? Deu para entender? Agora na medida, veja, já saindo da taxa indo para a medida. Na medida tentamos formar grupos de mesmo tamanho. Por exemplo, eu tenho uma caixa com 12 doces, né, e a qual vai ser dividida em caixas menores para poder vender, expor, enfim. Você precisa dividir em caixas menores. Então, o resultado vai ser, cada caixa vai ter 3 doces, né? Então, eu tenho 4 caixas, cada uma com 3 doces. Vou te mostrar agora. Olha o exemplo aí, ó. Ok? Por exemplo, uma caixa com 24 doces, na qual dividiríamos em caixas menores. Aí você está vendo aí a caixa maior dividida em 6 partes menores, cada uma com 4 doces, tá vendo? Então, eu dividi 24 por 6, cada caixinha vai ter 4 doces. Isso é medida. E se eu for comparar, quantas vezes essa caixa maior, ela é maior que as caixas menores? Aí a gente vai sair da medida para a comparação. A medida é o resultado da divisão quando aparece, pela grandeza igual à inicial. Então, quando eu vou dividir aí 24 doces, uma caixa maior, para 4 caixas menores, para cada 6 caixas menores, eu vou ter, né, a relação do resultado da divisão de grandeza por caixa. Não mudou não, caixa maior para caixa menor, tá bom? Então vamos lá na razão. A razão é oriunda da palavra latina ratio, que significa ratear ou dividir, tá? Uma razão, ela é uma divisão entre dois números ou o quociente de um pelo outro. Numa forma genérica a gente usa assim, ó, a representação algébrica de A dividido por B, em que B é diferente de zero, tá? Essa é a razão. Ela pode ser utilizada em mapas, croquis, para fazer miniatura, para usar como referência para um monte de coisa aí para vocês. Fica ligado, porque razão é muito comum. Então, agora o que você não pode esquecer é, eu posso dividir 0 por 2, tá? Isso existe. 0 dividido por 2 é 2. O que não existe é 2 dividido por 0, por isso que B é diferente de 0. Isso não pode, tá bom? Então segue comigo agora que eu vou te falar a comparação. Agora nós vamos fazer a comparação da caixa maior com as caixas menores. Então o conceito de comparação na divisão
ele surge quando a gente se pergunta quantas vezes uma determinada medida, ou a medida da caixa, né, é maior ou menor que a outra grandeza. Então, por exemplo, quantas vezes a caixa com 24 doces é maior que a caixa com 4 doces? E a resposta é 6 vezes, tá bom? Então, o resultado da divisão é uma razão. Não esquece, por favor. Vamos lá, então, agora só para a solução de probleminhas para vocês, tá? Joana adora água de coco e resolveu encomendar um certo número de cocos para o seu aniversário. Então, foram consumidos 18 cocos, o que correspondia a 1/4 da quantia encomendada. Quantos cocos foram encomendados? Ora, se eu tenho 1/4, o denominador, o todo está sendo indicado que é 4, né? Então é múltiplo de 4. Então vou pegar 18 e vou perceber que quando eu multiplicar por 4 eu vou ter o resultado. Preste atenção. 4/4 é o inteiro, então seria a quantidade de cocos que a Joana comprou. Vou subtrair menos 1/4, então eu teria 3/4, tá vendo? Então eu posso lembrar que a parte é o 3 e o todo é o 4. Fechou? Sempre que 4 tem que ser diferente de 0. Então 18 vezes 4 é a quantidade total de cocos. Porque quando eu dividir 18 por 4, eu vou ter 1/4 do resultado total da compra dos cocos. Então faça isso, tá? Tá vendo 1/4 aí como referência? Você vai multiplicar por 4, 18 vezes 4, 72 cocos. Se você pegar 72 e dividir, né, na relação da fração que a gente está aí, vai encontrar exatamente 18, tá bom? Então vamos lá então. Segunda questão, o orçamento da prefeitura de uma cidade, que ela prevê, a verba mensal é de 4.500.000 reais, tá? Para a educação. Nesse montante, 4/5 são direcionados para o ensino fundamental. Qual é a verba destinada para o ensino fundamental? Aí nós vamos usar outra forma para resolver essa questão, tá? Eu vou pegar esse valor, multiplicar por 4 e o resultado dividir por 5. Por quê? Porque ele está pedindo exatamente 4/5 dessa quantia. Então você faz assim, tá? Multiplica o valor por 4, que dá esse valor aí, ó, exorbitante. E você divide o resultado por 5 e vai dar exatamente isso aí, tá? Essa é a resposta da questão. Não esquece disso. Na hora da continha, cuidado com os zeros, ok? Vamos lá para a terceira questão. Dá tempo ainda, né, Ellen? Temos tempinho aí, vamos lá. Ellen já deu aval positivo aqui, tá? Uma fábrica produz N brinquedos para certa loja. Na entrega, de 75 brinquedos, apresentava algum defeito, tá? Desse montante aí de N brinquedos. Correspondente a 1/6 dos brinquedos produzidos. Ou seja, 75 é 1/6 do total de brinquedos que foram produzidos. Como que ele quer saber qual o quantitativo total de brinquedos? Aí a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com a ideia dos cocos, ó. 6/6 menos 1/6, 1/6 vai dar 5/6, tá? Repete-se o denominador e subtrai os numeradores, ou seja, repete-se o todo e subtrai as partes. 6 menos 1, 5, tá bom? Lembrando que o que fica em cima é a parte e o que fica em cima é o todo, e 6 tem que ser diferente de 0 para poder bater. Então o que é que eu faço igual lá dos cocos? Eu vou pegar 75 brinquedos que apresentaram defeitos e multiplicar por 6, porque ele está pedindo 1/6. O inverso de 1/6 são 6, tá? E ao fazer isso, a gente vai ter 459 brinquedos foram entregues. Desses 459, 75 estavam com defeitos. E aí, esse é o quantitativo total. Ok? Então vamos lá. No ano passado, uma cidade registrou 1.450 acidentes de trânsito. Em 18 de 25 desses acidentes, não havia vítimas. Quantos foram os acidentes com vítimas? Então, vamos fazer... Olha, agora a fração ficou bem complexa, né?
Mas calma que a gente vai montar bem devagarinho. Segue comigo, ó. 1450, vou multiplicar por 18 e o resultado eu vou dividir por 25. Tem outra forma, professor? Tem. Você pode simplificar 1450 por 25. Por quê? Porque o 1450 está multiplicando e o 25 está dividindo ali. E aí eu posso simplificar ele, tá bom? Simplificando esse 1450 por 25 dá 58. A animação foi tarde aí, não foi? Tá vendo? Mas eu já botei ela em vermelhinho, tá vendo? 1450 simplificando por 25 vai dar 58. Aí o resultado eu multiplico por 18, vai dar 1044. Bom, quantos foram os acidentes com vítimas? Foram 1044 acidentes, tá bom? Fechou? Deu para entender? Então vem comigo, ó. Agora o que ela quer? O total tirando de 1450, né? Então, se eu tenho 1450 menos 1044, quantas pessoas, no geral, aí realmente sofreram acidente? Vamos lá. 406. Por quê? Porque 1044 equivalem aos acidentes de trânsito, que é o 18 sobre 25. Desses não haviam vítimas. E o total de acidentes foi 1450. Então, eu peguei 1450 menos o total de acidentes sem vítimas e sobraram 406. Desses 406, que realmente tiveram vítimas foram esses, tá bom? Então, vem. Quinta questão. No Brasil, o início da primavera acontece em 23 de setembro. Esse mês tem 30 dias. Já se passaram, por exemplo, 9 décimos desses números de dias. Quantos dias faltam para setembro terminar? Vamos usar a fração como exemplo? Vamos lá. 30 dias é a minha referência. Eu vou multiplicar 30 por 9 e vou dividir por 10. Professor, eu posso simplificar 30 por 10? Pode, é mais fácil. Você simplifica o 30 com 10. 30 dividido por 10 vai dar 3. Aí eu multiplico 3 vezes 9, 27. Pronto, fechou a questão. Faz isso na hora da prova e não tenha medo, porque a simplificação é muito fácil, simples e gostosa de ser feita, tá bom? Não faz essa contona não, porque vai dar 30 vezes 9, depois vai dividir por 10 de todo jeito, ok? Então vamos lá. Agora, eu tenho 27, de quantos dias? Se setembro tem 30 dias, 30 menos 27, 3 dias. Então 9 sobre 10 corresponde a exatamente 3 dias, tá bom? Confirmado? Vem comigo agora para a sexta questão. Em uma escola de idiomas, há uma classe em que 9 alunos têm menos de 20 anos. Então, ó, preste atenção. 9 alunos, menos de 20 anos, o que corresponde a 3/8 do número de alunos da sala. Tá bom? Quantos alunos há nessa sala? Então, vamos lá. Solução usando a fração novamente. Quando falar 3/8 de, aí você pode representar assim, ó. 9 alunos é igual a 3x sobre 8. Por que isso? Eu preciso saber quantos alunos são. E esse é um outro tipo de questão, tá? Usando parte todo, se liga aí. Então, o 8 que está dividindo passa para cá multiplicando. Ok? Não esquece dessa regrinha, por favor. Ele está lá embaixo, ele é o todo, aí ele passa multiplicando para o outro lado. Então, vai ficar 3x igual a 9 vezes 8. Quanto é 9 vezes 8? 72. Tranquilo? Agora, esse 3x, o 3 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, 72 vai ser dividido por 3. Eu vou descobrir quantos alunos há na sala a partir de agora. 24 alunos. Se você tirar 3/8 de 24 alunos, você vai obter exatamente essa relação dos 72, da multiplicação que a gente fez para os 24, você vai achar exatamente o número de 9 alunos que tem menos de 20 anos, tá bom? Então vem comigo agora que eu vou falar do desafio para vocês. Vou explicar bem direitinho esse desafio. Não esquece de mandar para a gente no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto sem acento, tá bom? Vem promoção aí que Robertão vai estar aqui disfarçado de Papai Noel com gorro, já esperando vocês, tá bom? Olha, em um grupo de 216 pessoas,
verificou-se que 1/8 dessas pessoas nasce na região nordeste do Brasil. Quantas pessoas desse grupo nascem na região nordeste? Preste atenção. Ele está pedindo 1/8 de 216. Tá com dúvida? Pausa o vídeo, volta nas questões anteriores que a gente resolveu nesse mesmo esquema, e aí você faz no teu caderno, dá um print da resolução, que esse é um desafio, e manda pra gente no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto, sem acento, pra gente poder colocar você aqui, falar de você, é claro, e também tem sorteios de brindes aí, vem novidades, tá bom? Outra coisa, não esquece de estar sempre plugado aí nas nossas redes sociais. Esse vídeo passa no YouTube, em vários canais, então nos segue aí, por favor, tá bom? Professor, dá um pontinho ao aluno que fizer essa questão, por favor, faz isso aí. Já vou agradecendo o pessoal lá de Limoeiro que mandou um recadinho para mim. E a nossa videoaula está acabando, mas eu vou falar rapidinho, tá bom? É o pessoal aí de Limoeiro que nós estivemos aí na semana passada para ministrar um aulão do SAEP e do SAEB, tá bom? Parabéns para vocês, estamos juntos aí com vocês, ok? Brigadão a todos vocês, até a próxima videoaula. Tchau, tchau!